Pedro Duran. Por favor, Pedro. Bom dia, professor. Obrigado pela conversa. Sempre que você entra para conversar com a gente, eu fico bastante impressionado com a tua biblioteca elegante aí ao fundo. Eu queria te fazer perguntas sobre dois aspectos, professor, que são, para mim, muito importantes nesse debate. O primeiro deles é em relação à impessoalidade do ato de um magistrado. Uma das críticas que se faz a Alexandre de Moraes, especialmente entre juristas com quem eu conversei, é que ele estaria indo longe demais por ter se envolvido pessoalmente nesse duelo com o magnata sul-africano. Então, até que ponto as ações do ministro não podem soar como ações muito pessoais, considerando inclusive o envolvimento dele com várias funções nos mesmos processos, o que também é uma crítica dos advogados. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é se um ministro, um magistrado, um juiz não deveria levar em consideração para sua decisão as questões e os aspectos econômicos, por exemplo. O Twitter ou X é um meio de financiamento, é um meio de renda, é um meio de trabalho para muita gente. E é um meio também de transparência para órgãos públicos importantes como os bombeiros ou a Defesa Civil, que usam essa rede social para alertar a população sobre impactos de tragédias ou alertas relevantes. Então, são esses dois aspectos, a questão da impessoalidade e também a questão econômica e da transparência. Pedro, são também questões fundamentais. Bom dia também para você. Note que nós temos um problema. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal de apenas 11 juízes e como muito tem se concentrado no campo do que nós chamamos em direito constitucional de competências originárias do Supremo Tribunal Federal, o que isso significa? Competências que não são decorrência de recursos que chegam à Suprema Corte, mas competências para processos que já se instauram na própria Suprema Corte. Isso faz com que, é claro, os ministros sejam sempre os mesmos. E como nós estamos falando de questões que foram todas associadas, não é? Como aquelas que decorreram dos inquéritos de milícias digitais, inquéritos de atentados à autoridade do Supremo Tribunal, tudo ficou sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E como se trata de um juiz que tem uma postura extremamente enérgica, uma postura bastante altiva, tem-se avolumado a crítica em torno de uma certa quebra, né, de impessoalidade ou talvez neutralidade da parte do ministro. Mas são ossos do ofício. Né? Ele lá atrás foi designado relator desse inquérito não por escolha própria. Recorda-se que os inquéritos iniciais que foram instaurados foram por determinação dele a partir de uma designação feita pelo ministro Dias Toffoli, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal à época, e a partir daí toda a concentração de atos processuais girou em torno do ministro Alexandre de Moraes. Isso é alguma coisa que esteve dentro do princípio do juiz natural, da distribuição de feitos para aquele juiz de acordo com a legislação, afinal de contas, não é? Mas é claro que sim, como ele se tornou um ator muito presente no cenário da política, porque tudo hoje tem essa escala midiática, Pedro, então o ministro Moraes ele acabou sendo alguém posto numa condição de ator político, ainda que ele não tenha desejado isso, né? De juiz, ele foi projetado à imagem de um ator político e como ator político está sendo questionado e julgado. Mas é preciso que o processo corra dentro do trilho do chamado devido processo legal, Pedro. Então, se assim está acontecendo, ele tem que suportar esse tipo de crítica e seguir adiante. É o que determina a legislação, sobretudo a legislação constitucional no Brasil.